Vamos ler hoje a Lei 14.010, de 10 de junho de 2020, que dispõe sobre o regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas de direito privado, RJET, no período da pandemia do coronavírus Covid-19. Artigo 1º. Esta lei institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de direito privado em virtude da pandemia do coronavírus Covid-19. Parágrafo único. Para fins desta lei, considera-se 20 de março de 2020, data da publicação do Decreto Legislativo número 6, como termo inicial dos eventos derivados da pandemia do coronavírus Covid-19. Parágrafo 2º. A suspensão da aplicação das normas referidas nesta lei não implica sua revogação ou alteração. Destacando aqui, então, dia 20 de março de 2020 como termo inicial. Capítulo 2. Da prescrição e decadência. Parágrafo 3º. Artigo 3º. Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta lei até 30 de outubro de 2020. Então, aqui a gente já vê que esta lei, ela marcou um lapso temporal atinente ao impedimento e suspensão dos prazos prescricionais, que durou, então, de 20 de março de 2020 a 30 de outubro de 2020. Parágrafo 1º. Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico internacional. Ou seja, essa lei ela só vai atingir se não tiver correndo um outro prazo, ou melhor, uma outra hipótese ou alguma das outras hipóteses de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais. Porque, se estiver, continua vigendo aquela hipótese. Parágrafo 2º. Este artigo aplica-se à decadência, conforme ressalva prevista no artigo 207 do Código Civil. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição. Ah, tá. Então, a decadência ela nunca é impedida, interrompida ou suspensa, né? Salvo disposição legal em contrário, que é o que essa lei fez. Das pessoas jurídicas de direito privado. Artigo 4º. As pessoas jurídicas de direito privado referidas nos incisos 1 a 3 do artigo 44 do Código Civil deverão observar as restrições à realização de reuniões e assembleias presenciais até 30 de outubro de 2020, durante a vigência desta lei, observadas as determinações sanitárias das autoridades locais. 1 a 3 do 44. Associações, sociedades e fundações. Quando falam 1 a 3 do 44, está excluindo as organizações religiosas, os partidos políticos e as EIRELIs. A Assembleia Geral, inclusive para os fins do artigo 59 do Código Civil, até 30 de outubro de 2020, poderá ser realizada por meios eletrônicos, independente de previsão nos atos constitutivos da pessoa jurídica. Parágrafo único. A manifestação dos participantes poderá ocorrer por qualquer meio eletrônico indicado pelo administrador, que assegure a identificação do participante e a segurança do voto e produzirá todos os efeitos legais de uma assinatura presencial. Capítulo 4. Da resilição, resolução e revisão dos contratos. Então, sabemos que no direito do trabalho, resilição é quando as partes distratam, não querem mais o acordo, né? Ou uma das partes unilateralmente. Resolução é quando há culpa e revisão é quando há modificação dos contratos. Artigo 6º. As consequências decorrentes da pandemia do coronavírus Covid-19 nas execuções dos contratos, incluídas as previstas no artigo 393 do Código Civil,
não terão efeito jurídico retroativo. Artigo 393 do Código Civil. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Artigo 7º. Não se consideram fatos imprevisíveis para os fins exclusivos dos artigos 317, 478, 479 e 480 do Código Civil o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou a substituição do padrão monetário. Brasil, a gente sabe que nós temos uma variação cambial muito oscilante. Consequentemente, também a inflação, a desvalorização e a substituição do nosso padrão monetário. Razão pela qual essas situações não são consideradas fatos imprevisíveis. Porque é mais ou menos previsível, né, essa variação cambial no Brasil, e aí, tendo a variação cambial, desvalorização da nossa moeda, uma possível substituição, aumento da inflação. Parágrafo 1º. As regras sobre revisão contratual previstas na Lei 8.078 de 90, Código de Defesa do Consumidor, e na Lei 8245 de 91, que é a Lei de Locações, não se sujeitam ao disposto no caput deste artigo. Parágrafo 2º. Para os fins desta lei, as normas de proteção ao consumidor não se aplicam às relações contratuais subordinadas ao Código Civil, incluindo aquelas estabelecidas exclusivamente entre empresas ou empresários. Capítulo 5 das relações de consumo. Artigo 8º. Até 30 de outubro de 2020, fica suspensa a aplicação do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de entrega domiciliar, delivery, dos produtos perecíveis ou de consumo imediato e de medicamentos. Prevê a desistência até 7 dias quando você compra e pede para entregar em casa. Capítulo 6 das locações de imóveis urbanos. Artigo 9º. Não se considerará liminar para a desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o artigo 59, parágrafo 1º, incisos 1, 2, 5, 7, 8 e 9 da Lei 8.245/91. Até 30 de outubro de 2020. Capítulo 7 da usucapião. Suspende-se os prazos de aquisição para a propriedade imobiliária ou mobiliária nas diversas espécies de usucapião a partir da entrada em vigor desta lei até 30 de outubro de 2020. Capítulo 8 dos condomínios edilícios. Artigo 11, vetado. Artigo 12. A Assembleia Condominial, inclusive para os fins dos artigos 1349 e 1350 do Código Civil, e a respectiva votação poderão ocorrer em caráter emergencial até 30 de outubro de 2020, por meios virtuais, caso em que a manifestação de vontade de cada condômino será equiparada para todos os efeitos jurídicos à sua assinatura presencial. Parágrafo único. Não sendo possível a realização de assembleia condominial na forma prevista no caput, os mandatos de síndicos vencidos a partir de 20 de março de 2020 ficam prorrogados até 30 de outubro de 2020. Parágrafo 3º. É obrigatória, sob pena de destituição do síndico, a prestação de contas regular de seus atos de administração. Capítulo 9 do regime concorrencial. Ficam sem eficácia os incisos 15 e 17 do parágrafo 3º do artigo 36 e o inciso 4º do artigo 90 da Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011, em relação a todos os atos praticados e com vigência de 20 de março de 2020 até 30 de outubro de 2020, ou enquanto durar o estado de calamidade pública reconhecida pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020. Parágrafo 1º. Na apreciação pelo órgão competente
das demais infrações previstas no artigo 36 da Lei 12.529 de 2011, caso praticadas a partir de 20 de março de 2020, e enquanto durar o estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, deverão ser consideradas as circunstâncias extraordinárias decorrentes da pandemia do coronavírus, Covid-19. Parágrafo 2º. A suspensão da aplicação do inciso 4º do artigo 90 da Lei 12.529 de 2011, referida no caput, não afasta a possibilidade de análise posterior do ato de concentração ou de apuração de infração à ordem econômica, na forma do artigo 36 da Lei 12.529 de 2011, dos acordos que não forem necessários ao combate ou à mitigação das consequências decorrentes da pandemia do coronavírus Covid-19. Capítulo 10, do direito de família e sucessões. Artigo 15. Até 30 de outubro de 2020, a prisão civil por dívida alimentícia, prevista no artigo 528, parágrafo 3º e seguintes do Código de Processo Civil, deverá ser cumprida exclusivamente sob a modalidade domiciliar, sem prejuízo da exigibilidade das respectivas obrigações. Artigo 16. O prazo do artigo 611 do CPC para sucessões abertas a partir de 1º de fevereiro de 2020 terá seu termo inicial dilatado para 30 de outubro de 2020. Parágrafo único. O prazo de 12 meses do artigo 611 do CPC, para que seja ultimado o processo de inventário e de partilha, caso iniciado antes de 1º de fevereiro de 2020, ficará suspenso a partir da entrada em vigor desta lei até 30 de outubro de 2020. Capítulo 10, totalmente vetado. Capítulo 11, totalmente vetado. Capítulo 12, das disposições finais. Artigo 19, vetado. Artigo 20. O caput do artigo 65 da Lei 13.719 de 2018 passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 1A. Artigo 65, 1A, dia 1º de agosto de 2021, quanto aos artigos 52, 53 e 54. Artigo 21. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Publicado no dia 12 de junho de 2020.